Eu vou dar uma mudada brusca na proposta do canal, só que isso daí eu só vou falar no final do vídeo, até porque você clicou aqui e não é para saber da mudança do meu canal, você clicou para saber como calar a sua mente, como mandar a sua mente calar a boca. E eu acho que eu descobri uma técnica que, pelo menos para mim, está sendo extremamente eficiente. Os pensamentos intrusivos estão vindo com menos intensidade, menos frequência, utilizando essa técnica. Então, dependendo do seu nível de intensidade, se você é atormentado toda hora com pensamentos intrusivos, você vai precisar usar bastante essa técnica, mas você vai ver, mano, cada vez que você usar ela, o pensamento intrusivo, o próximo vai vir com menos intensidade. E ao longo do tempo, ao longo da quantidade de vezes que você for usando essa técnica, a quantidade de pensamentos intrusivos, né, o intervalo entre eles vai ficando cada vez maior. Então, sei lá, de 1 segundo vai para 1,5, de 1,5 vai para 2. A distância vai ficando cada vez menor e quando eles vêm com menos intensidade. Pelo menos comigo está sendo assim, com você pode ser diferente, mas não custa tentar, né? Tentando as coisas na vida que a gente acaba evoluindo. Então, bom, às vezes você é atormentado todo santo dia, toda hora, com pensamentos intrusivos. São pensamentos que vêm de coisas malucas que não refletem a sua pessoa. Eu tava pesquisando ontem no Google. Pensamento intrusivo não reflete sobre quem é a pessoa, o que ela é. Eu confesso que eu não estudei muito a fundo sobre isso, mas não precisa se preocupar porque se for um pensamento intrusivo, isso não reflete você, não reflete seus valores, isso não é você, tá? Aí tem a explicação científica do subconsciente, não sei. Pode ter explicação religiosa, que são os espíritos colocando pensamentos na sua cabeça. Várias explicações, mas aqui a gente não quer saber muito sobre o que que é, mano. A gente quer saber como resolver. E eu já vou adiantando que eu não sei o desfecho dessa técnica. O que que eu tô querendo dizer com o desfecho dessa técnica? Eu não sei se você, usando essa técnica, os pensamentos intrusivos vão parar 100% ou se eles vão ficar nessa, ficando cada vez mais distantes e mais fracos, ao ponto que praticamente não vai ser nada. Ou se tem um limite, ou se eles de repente vão ficar mais fortes, eu não sei, porque eu tô utilizando essa técnica desde ontem e tá funcionando, mano. Tá funcionando, funcionando pra caramba, cara. Provavelmente vou lançar a parte 2 desse vídeo daqui, sei lá, 3 semanas, um mês, contando mais sobre essa técnica, porque, mano, utilizando ela todo dia eu vou aprender coisas novas sobre ela, outros métodos sobre ela, e vou querer pesquisar um pouco mais sobre o que são pensamentos intrusivos para dar uma explicação religiosa e científica para vocês. E, bom, chega de enrolar, qual que é a técnica? A maioria das pessoas, mano, eu me incluía nisso, quando vinha o pensamento intrusivo, cara, você tentava argumentar com aquele pensamento que você não faria isso. Então, tipo assim, socar porrada numa idosa, tá ligado? Você, em vez de só usar essa técnica que eu vou falar agora, ou ignorar esse pensamento, você tentava argumentar, mano. Argumentar com a sua cabeça o porquê bater numa velha é errado e o porquê você nunca faria isso. Mas deixa eu te contar uma coisa, mano. A sua cabeça não tá ligando, mano. Se você bateria numa idosa, não tá ligando pra sua explicação. O pensamento veio, um pensamento intrusivo é aqui, cara. Eu vou dar, ó. Finge que sacar uma arma, eu vou dar um tiro. O tiro é o pensamento intrusivo. Pô, ele vai embora. Aí daqui um pouquinho, pô, ele vai embora. Mano, então você tá aqui, tá. Você leva o tiro, mano. Você vai virar pra tentar explicar, o cara já foi embora, mano. O que eu tô querendo dizer? Tentar argumentar pra sua mente que aquilo tá errado, não vai. Não vai mudar nada, mano. Porque o cara só joga e vai embora, entendeu? Ele lança a bomba e dane-se. Pelo contrário, mano, tem que ficar argumentando, perdendo tempo com a sua mente, colocando energia nisso, nessa explicação, só vai piorar, mano, que você vai estar focando naquilo, aquilo próxima vez vai vir com mais intensidade ainda, mano. E você também não vai querer ignorar, mano. Porque você ignorando, eu sei disso, você se sente como se aquele pensamento fosse seu, né, mano?
Você. Porque, tipo, se você pensa aquilo e você não tem um mínimo de rejeição, você apenas ignora, é como se fosse um pensamento seu. Não passe essa sensação. Eu não tô falando o que é. Eu tô falando a sensação que fica. E eu tô contando isso por relato meu, mano. Então eu sempre busquei minimamente rejeitar, sabe? Não ignorar 100%, porque ignorando 100% eu me sinto como se aquele pensamento realmente fosse meu, for meu, mano. Porque se eu não tiver o mínimo de rejeição, eu aceitar, se eu não aceitar e nem recusar, parece que eu tô aceitando. Entende, mano? Então ficar em cima do muro acaba parecendo que eu tô aceitando o pensamento. Então, se você passa por uma mesma coisa, eu te entendo, mano. E se você passa por isso, essa técnica vai ser extremamente boa pra você. Qual que é a técnica, mano? O que eu falei? A maioria das vezes a gente tenta argumentar com o pensamento intrusivo. Só que isso é inútil. E aí você fica falando cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, e ele não cala a boca. Você vai fazer o seguinte, criar uma palavra ou uma mini frase na sua cabeça que o significado dela seja eu não quero saber disso ou seja eu não me identifico com isso. Só que você não vai virar e falar eu não gosto disso, eu não me identifico com isso. Não, você vai falar a palavra. E vai falar a palavra, e vai falar a palavra. Toda vez que vir um pensamento intrusivo, você vai falar a palavra e o cérebro vai entendendo e você vai falando essa palavra. Vou dar um exemplo, mano. Minha palavra que eu escolhi é shut up. Não sei se é assim que se pronuncia em inglês, mano. Que é o cala a boca, né? É muito mais fácil falar shut up do que cala a boca. É muito mais estiloso e tal. Até porque. Deixa eu ver aqui. Tradutor. Cala a boca. É, shut up. Mas será que é assim que se fala? Shut up. Eu sou o próprio fluente, mano. Tenho apresentação de inglês amanhã, inclusive, será que eu vou bem, mano? Shut up. A minha palavra é shut up. Então, toda vez que vem um pensamento intrusivo, eu penso, se eu estiver sozinho, dependendo do quem eu esteja, sei lá, eu até falo assim, shut up, shut up, shut up, shut up. Eu até falo, dependendo. E quando eu falo isso, eu tô querendo dizer para aquele pensamento que eu não concordo com ele ou que eu não quero saber dele, entendeu? Então, eu coloco muito menos intensidade e tempo nisso. Porque eu coloco menos tempo, porque em vez de eu ficar argumentando, mano, eu não concordo com isso, por causa disso, 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 não, eu simplesmente falo a frase, pronto, já matou o tempo. E eu coloco menos intensidade, porque você ficar explicando e argumentando, você tá colocando uma intensidade, uma energia ali, tá ligado? Que só vai fazer esse pensamento crescer. Agora, quando você apenas fala uma palavra, duas ou três, você reduz muito o tempo que você perderia argumentando e coloca menos intensidade, mano. O resultado disso é que os pensamentos se introduzem. Claro, no começo você vai sair falando essa frase é roda. Mas. E você pode falar, você pode pensar, eu fico mesclando. Você vai ver que ao longo que você for utilizando essa técnica, seus pensamentos intrusivos vão ficar com um intervalo de tempo maior. Eles vão aparecer menos frequentemente e com menos intensidade, com menos força. É isso que eu tenho para dizer para vocês e agora eu quero falar um pouco da mudança a proposta desse canal, mano. E todo vídeo praticamente eu vou estar falando de Deus porque não dá pra falar as coisas sem colocar Deus, cara. Porque Deus é a base de tudo. E ontem eu tomei uma decisão, não sei se vim aqui falar, eu não sei agora, né? Se Bom, eu tomei uma decisão ontem, eu conversei bastante com Deus e, mano, eu entendi, eu cheguei à conclusão, né, que a proposta do meu canal, mano, pode ser muito além de vídeos básicos, tipo, como sinais que a mulher está te traindo ou como deixar pessoas com espinha, sei lá, mano. Então, o conteúdo que eu tô fazendo, ele é um conteúdo de desenvolvimento pessoal, digamos que raso. Mas depois de ontem, mano, conversa com Deus, eu acho que o meu canal pode ser muito além disso, mano. Pode ser pra eu encontrar pessoas perdidas, cara. Porque há uma fase muito louca na minha vida, eu me perdi e comecei a sentir, mano, uma maluquice assim. E talvez muitas pessoas, e provavelmente muitas pessoas estão sofrendo com isso. Então eu vou. se- Eu meio que aceitei o papel de ser um peão.
de Deus para poder ajudar vocês. E, tipo, vou dar um exemplo, mano, desse negócio de pensamento intrusivo que eu desenvolvi ontem, o Share Up. Já tô aqui no dia seguinte gravando vídeo para vocês. Então, vou indo assim deixar Deus e construindo as coisas na minha vida para eu ir passando para vocês. Então, o canal vai ser muito mais profundo e os vídeos vão ser direcionados para pessoas que estiverem com esse problema. Então, e eu vou deixar isso na mão de Deus, sabe? Eu vou deixar na mão de Deus ele mostrar esse vídeo para pessoas que estejam com esse excesso de pensamento. E, mano, eu não tô ligando pra mais tanto para visualização. Claro, eu ligo, não é um 0%. Não tô ligando mais monetização. Não, tô ligando ainda. Mas não é mais a essência, sabe? A essência do meu canal antes era ficar famosinho ali e ficar minimamente reconhecido e ganhar uma graninha, mano. Mas agora meu objetivo não é mais só. Meu objetivo central não é mais esse, mano. Meu objetivo central agora é realmente ajudar você através da minha experiência. Então é isso que eu tenho pra dizer no dia de hoje, mano. Se inscreve aí, tamo junto. E falo pra vocês, mano. Será que eu acerto a câmera? Não. Tem que acertar a câmera. Será que agora foi? Mas não foi na câmera, né, mano? Eu não tô mandando do jeito que eu mando, né, mano? Do jeito que eu mando é assim, ó. Uma mini pistola, ó. Mas não foi ainda, mano. Será que eu consigo mandar com 3 elastiquinhos? Vai ser zica, hein, mano? Mandar aqui 3 elastiquinhos. Vai ser da hora isso aqui, cara. Ó, ó. Vou mandar do jeito hardcore. Tô com aquela música na cabeça sempre quer jogar na minha cara. Toda briga vem com as mesmas ideias erradas. Mas não consigo viver longe dessa surtada. Quando a raiva passa, sempre brota lá em casa. Simplesmente ela, completamente viciado na raba dela. Não quero mais nada, só sentada da donzela. Que, ó, pega.